Olá, estamos aqui no momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Maria Helena. Vamos dar continuidade à nossa temática, falando sobre, agora, alguns transtornos da aprendizagem. Mais uma vez, gratidão a você, professor do AE, que vem com essa parceria conosco aqui da EMAD, no Educa Recife. Mas onde é que você pode encontrar a educação inclusiva, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Então, na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise no horário das 18h45 às 19h, no canal 10.2, e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho o que é dislexia. Então, quando percebemos essa palavra, dislexia, já vem muitos pensamentos agregando a isso. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é dislexia e o que traz no desenvolvimento do estudante. A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. Vamos agora observar alguns possíveis sinais, porque, como eu falei no nosso momento anterior, cada estudante ele é único, cada pessoa ela é única, então, mesmo que você tenha a oportunidade de trabalhar com 10 estudantes, todos apresentando esse transtorno, a dislexia, mas você vai perceber que cada um ele é único. A intervenção vai ser de maneira muito específica para poder oportunizar a autonomia dele, o desenvolvimento. Vamos ver alguns desses possíveis sinais. Desatenção e dispersão. Então, será que toda pessoa que traz a dislexia, ele tem necessariamente que apresentar esse sinal? Você que vai ter a oportunidade de estar com esse estudante, você vai percebendo e vai analisando, conhecendo, chegando perto desse estudante. Dificuldade com quebra-cabeças. Confusão para nomear entre esquerda e direita. Também outro sinal é a dificuldade de aprender rimas e canções. Sons iguais no final das palavras e aliteração. Sons iguais no início das palavras. Então, para vários estudantes, isso pode ser uma atividade muito simples, mas para o estudante que traz a dislexia, ele tem uma dificuldade, e você que está ali pertinho do estudante, aí você vai perceber que tipo de intervenção você vai fazer para poder proporcionar um desenvolvimento melhor para seu estudante. Mas vamos continuar com alguns sinais. Falta de interesse por livros impressos, dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita. Também apresenta dificuldade em copiar de livros e da lousa, que é do quadro. Dificuldade na coordenação motora fina, como letras, desenhos, pinturas, ou em coordenação grossa, que é a ginástica, a dança. Então, eles estão sempre apresentando esses possíveis sinais. E você vai estar ali oportunizando, orientando, percebendo, conhecendo esse estudante e conhecendo a especificidade dele. Agora vamos falar sobre algumas atitudes que podemos facilitar na interação desse estudante. Uma das atividades que podemos
abordar, oferecer, é dividir a sala em espaços de exposição, seguido de uma discussão e síntese com o jogo pedagógico. Então, ele está ali, está dividido, então ele vai chegar ali e vai participar dessa atividade. Uma outra sugestão é dar dicas. Como seria essa dicas? Orientar o estudante como se organizar e realizar as atividades na carteira, na sua mesa, no seu espaço ali na sala. Observar como ele faz as anotações e auxiliá-lo a se organizar. Então, se você percebe que ele precisa daquela organização, você vai primeiro observar. Você chegou perto. Então, se ele necessita dessa intervenção, então você já vai começar a organizar esse estudante e auxiliar, para que ele se sinta mais confortável e que ele consiga dar continuidade, dar sequência nas suas atividades. Valores de acerto. Então, é importante, muito importante, você valorizar os acertos, ou seja, o reforço positivo. Ele precisa entender que valeu a pena tentar, valeu a pena participar, valeu a pena a interação, independente dos resultados. A partir do momento que ele já se predispõe e está se envolvendo na atividade, então já valeu muito a pena. Então, tanto a família, como o professor da sala regular, quanto o professor da educação, do atendimento educacional especializado, está sempre validando, tendo esse reforço positivo, que faz toda a diferença. Também, na explicação, usar linguagens simples, direta, clara e objetiva, e verificar se ele entendeu. Porque por mais que você entenda que aquela explicação foi clara, que aquela explicação foi simples, mesmo assim, é bom você chegar perto e verificar se ele entendeu mesmo. Então, começar a conversar. Então, a partir desse envolvimento minucioso, você vai perceber se ele entendeu. Então, se ele não entendeu, você reforça, volta com outra maneira de abordagem, mas que ele consiga entender, simplificando cada vez mais para ele poder acompanhar o que está sendo proposto na sala. Outra dica também é estar atento na hora da execução da atividade realizada por escrito, pois seu ritmo pode ser mais lento por apresentar dificuldade quanto à orientação e mapeamento espacial, entre outras razões. Então, nesse momento que ele está escrevendo, então deixe ele o mais seguro possível, porque se ele ter essa relação, se vocês construírem essa relação de confiança, ele vai estar cada vez mais tranquilo, ele vai estar cada vez mais querendo se envolver nas atividades, mesmo que em algum momento ele não entenda tão rápido. Mas aí você vai fazendo a intervenção, vai simplificando e vai oportunizando o envolvimento desse estudante na sala de aula, no atendimento com a família. A família também precisa parar, precisa oportunizar, precisa repetir, porque não é uma questão que ele não queira entender, ele não entendeu. Tá? Então, assim, isso precisa ser levado em consideração. Outra dica é use a linguagem direta, como eu já falei há pouco, objetiva, quando fala com ele. Seja o mais simples possível. Utilize frases curtas e concisas ao passar instruções. Então, você falou, resuma, deixe assim de uma maneira bem simples, mas que ele seja contemplado com aquele momento, com aquela atividade, com aquela abordagem. E o que é desortografia? É um transtorno que também está aí. Vamos entender um pouquinho o que é desortografia. Estão relacionados a numerosos erros de ortografia, manifestados logo que se tenham adquirido os mecanismos da leitura e da escrita. Muitas dessas alterações convergem com a desortografia, com a dislexia,
ao ponto de, para muitos autores, a desortografia ser apontada como uma sequela da dislexia. Então, eu estou aqui trazendo esses transtornos, alguns transtornos, porque foram solicitações de algumas professoras do AE, mas que o atendimento educacional especializado, ele não foca nos erros e nos acertos da ortografia. Então, assim, estamos atendendo aqui as solicitações, mas tem estímulos bem diferentes no atendimento do AE. O trabalho cooperativo entre os professores e na própria sala de aula, entre alunos, pode beneficiar todos os estudantes, com e sem deficiência, com dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Então, eu deixo sempre aqui esse alerta, que todos os professores, quando existe esse trabalho colaborativo, quando os estudantes eles se envolvem, existe aquela troca, aquela convivência respeitosa. Então, é muito interessante de perceber como a evolução dessa sala de aula é de maneira notória, quando existe um envolvimento com todos, quando eles conseguem respeitar a especificidade de cada estudante, a dificuldade, as possibilidades. Então, há ali uma união, há uma troca. Então, há um crescimento de uma maneira geral. Segue aqui algumas sugestões para os professores. Falar ao estudante que você entende a sua dificuldade e que você fará o que for possível para ajudar. Então, é tão importante você chegar perto do seu estudante, olhar no olho, chamar ele perto de você e falar: não se preocupe, eu entendo a sua dificuldade, mas você está aqui para aprender, eu também estou aqui para ensinar, você pode contar comigo, e fazer com que todos os outros estudantes também entendam que está todo mundo ali, é como um time, está todo mundo ali para ganhar. Então, todo mundo que entrou naquela sala de aula, ele precisa ser oportunizado, ele precisa ser contemplado. Então, quando se faz uma relação com um time, quando um time perde, todo mundo perde junto. Quando ganha, então todos são contemplados. Então, precisamos estar sempre explicando aos estudantes, aquele estudante de maneira específica, que você está ali e que ele está e pode contar e que você entende muito bem a dificuldade dele. O estudante deve saber o que fez e por que precisa corrigir. E também valorizar o empenho do estudante e não somente o desempenho. É o que eu falei, aquele reforço positivo. Você está sempre elogiando e não o desempenho, porque ele não respondeu como esperado. A partir do momento que ele já se envolveu, que ele respondeu, então ele precisa sim ser contemplado, ele precisa ter esse reforço positivo, você elogiar. Explicar para o estudante como a escrita e a ortografia funcionam, podendo depois utilizar a produção espontânea do estudante, palavras e histórias de poucas linhas, para explicar o que ocorreu com a escrita, para em seguida promover a escrita ortográfica. É como eu já falei antes, esse momento, esse tipo de transtorno, essa abordagem, estamos trazendo aqui por solicitação dos professores do AE, mas essa atividade em específico vai se dar em sala de aula. O atendimento vai ter um outro tipo de intervenção, vai ter outro tipo de abordagem. E algumas sugestões aos pais. Dizer ao seu filho a mesma coisa que o professor, ele precisa se demonstrar com o estudante, ele precisa entender que pode contar com a família, não é diferente, que você entende a sua dificuldade e que você sempre estará presente para ajudar. Então, a família precisa estar perto desse filho, apoiando, acompanhando e entendendo as suas dificuldades. Garantir um ambiente sem pressões extremas
e exigências demasiadamente altas. Então, em casa, que essa pressão ela seja pequena, que ela seja contemplada, que ele seja acolhido. Ajudar nas atividades e trabalhos escolares de acordo com a necessidade do estudante, com a paciência e compreensão, e não com cobranças e pressões. No próximo momento, vamos falar sobre mais 2 transtornos, sobre a descalculia e a disgrafia. Eu aguardo vocês no nosso próximo momento.